E assim era o Brasil 100 anos atrás. E também assim. E bom, primeiramente, se estamos falando do Brasil há 100 anos atrás, quer dizer que era algo em torno de 1920 a 1925. E no vídeo de hoje, então, nós iremos mostrar para vocês como era o Brasil 100 anos atrás. Como era a vida dos brasileiros lá em 1924. Em 1921, a capital do país era o Rio de Janeiro. Os cariocas eram destaque em capas de revista e tabloides da época. Eles eram apresentados como pessoas chiques, elegantes e bonitas. Com isso, era passada a impressão de terem um nível maior de escolaridade e poder aquisitivo, porém a realidade deles era bem diferente. O presidente em 1920 era Epitácio Pessoa. Ele era paraibano, diplomata e professor universitário. Seu governo foi marcado por diversos problemas sociais, políticos, econômicos, greves e revoltas militares. Elas chegaram ao auge 9 anos depois, quando Epitácio já nem era mais presidente, durante a Revolução de 1930. E assim Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930. Em 1921, existia um dado triste e preocupante com relação à educação. Cerca de 70 a 80% da população adulta brasileira era analfabeta. Essas pessoas não sabiam assinar o próprio nome e, para fazer contas de matemática, por exemplo, usavam os dedos das mãos. Foi aí que a população começou a exigir mudanças, como por exemplo, educação para todos com escolas primárias e também a universalização do ensino. Isso porque, nessa época, não tinha uma rede organizada de ensino público e cada escola ensinava de uma forma diferente. Além disso, nessa época, as escolas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, tinham turmas de meninos separados das meninas. O uso da palmatória para castigar alunos em sala também era muito comum. E para quem não sabe, palmatória é isso aqui. Era um instrumento geralmente de madeira, usado para bater na palma da mão dos castigados. Era muito usado em alunos para ensiná-los a ter respeito aos professores. E foi nessa mesma época também que foi criado o primeiro ensino superior, com o título de universidade. E a primeira instituição foi chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que funciona até hoje. A década de 1920 ficou conhecida como Anos Loucos. Foi uma época de grande busca por novos conhecimentos e grandes transformações culturais. Foi um período determinante para a nossa história e cultura. Para alguns, essa época começou na verdade em 1919, período em que a gripe espanhola tinha acabado de ser controlada. Os historiadores acreditam que a doença chegou no Brasil em setembro de 1918. Rapidamente, a doença se espalhou por todo o país, pois não havia medicamentos para combatê-la. Em São Paulo, tivemos cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da cidade, e 5.331 mortos. No Rio de Janeiro foram registradas cerca de 12.700 mortes, e estima-se que a gripe espanhola tenha tirado a vida de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Mas os anos se passaram e com a gripe espanhola controlada, o país viveu um dos maiores carnavais já vistos na história. Naquele tempo, ainda não existiam as escolas de samba, mas haviam blocos de rua, cordões e até carros alegóricos. Mulheres usavam fantasias mostrando a barriga e as coxas, algo inusitado na época. E nessa época, por mais estranho que pareça, o lança-perfume era liberado e várias indústrias passaram a fabricar para animar o carnaval. E as garrafinhas podiam ser compradas em qualquer loja ou farmácia. Outra coisa que acontecia nessa época era que as crianças podiam trabalhar e até mesmo ir para a cadeia. Foi somente em 12 de outubro de 1927 que o presidente Washington Luiz assinou uma lei conhecida como Código de Menores. A lei estabeleceu que o jovem não pode ser responsabilizado